Você já imaginou memorizar mais versículos em uma semana, mais do que você já fez em toda a sua vida? Apresento a você agora o revolucionário curso de memorização da Bíblia. Agora, a oportunidade está na sua frente. Clique agora no botão abaixo e garanta o seu curso de memorização da Bíblia completo e todos os seus bônus. Se você puder abrir a sua Bíblia, segundo livro dos Reis, capítulo 4, verso 1, diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, e é chegado o credor para levar meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: o que hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que tiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela, fez saber ao homem de Deus e disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Preste atenção, porque esta mulher, ela vai procurar o profeta, o representante de Deus, Eliseu. Ela leva para ele um problema. Essa mulher tem um problema sério que precisa ser resolvido. Seu marido morreu, deixou uma dívida que ela não tem como pagar, e o credor quer levar seus 2 filhos como moeda de pagamento. Ela não sabe o que fazer, ela não tem a quem recorrer. O marido, seu protetor, seu provedor, ele não existe mais. Ela então procura quem? Ela procura Deus, na figura de quem? Do profeta Eliseu. Mas eu queria que você observasse algumas coisas nessa procura, para que pudéssemos pautar a nossa procura em Deus de uma forma diferenciada. Quando esta mulher procura Eliseu, primeiro, ela procura a Deus na figura de Eliseu, porque ela tem o quê? Ela tem um problema. Não está errado em procurar a Deus quando se tem problema. O errado é se procurar a Deus somente quando se tem problemas. Porque hoje vivemos uma sociedade que transformou Deus no utilitário. Eu venho, alcanço o que eu quero e eu vou embora até enfrentar o meu próximo problema. Quando eu olho esta mulher, ela vem e apresenta: meu marido morreu. E aqui vai uma dica para os homens: antes de morrer, deixe sua mulher direitinho, com os filhos sem dívida. Porque tem mulher que no velório já tem que estar olhando a próxima vítima. Tem homem que não pode se dar o luxo de morrer, que a mulher está pedida. Então, marido, arruma as coisas, para se pelo menos no velório sua mulher chorar, e não porque tem conta para pagar, mas porque você era bom. Eu espero que a minha chore. Aliás, eu não espero, correção, eu espero que eu chore. Se ela chorar, morri primeiro. Aqui, ó. Vou jogar contra o gol.
Escute só. Ela procura e diz a Eliseu: meu marido, teu servo, era um homem temente a... Ele só não era bom de administração, mas fé o cara tinha. Ele só é enrolado com coisas materiais, mas me parece que com as coisas espirituais ele vai bem. E ela diz: e ele deixou uma dívida que eu não tenho como pagar, e o credor está lá na porta da minha casa para levar meus 2 filhos. O profeta diz: o que eu hei de fazer por você? O que você tem em casa? O que ela respondeu? Eu não tenho isso, porque tem gente que nem o que tem, ainda que seja pouco, não é capaz de valorizar. Tem gente que é só viver uma crise, que esquece de tudo que tem. Ela tinha uma casa, ela tinha filhos, ela tinha vizinhos, ela tinha relacionamentos, ela tinha um Deus, mas ela olha para a vida dela e diz: eu não tenho nada. Parece discurso de pobre. Sim, não tenho nada. Veio a enchente, me levou tudo. Como levar tudo de alguém que não tem nada? Hoje está assim de gente que não é capaz de valorizar nem o que já tem. Suas crises, suas dificuldades faz com que elas se tornem ingratas com aquilo que tem. Desvalorize aquilo que tem. A mulher está vivendo uma pressão que quando Eliseu diz: o que você tem? Ela diz: eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite. Olhe bem, eu não tenho nada a não ser um pouco de azeite numa vasilha. Mas ela deve estar pensando: o que é isso? Isso é muito pouco. O que eu tenho não pode mudar a minha história. Pois é, querido, às vezes o que você tem, a sua capacidade, os seus recursos, seja eles emocionais, financeiros, sua expertise, ela não é capaz de mudar a sua história. Mas nós precisamos entender que existe um Deus que pode pegar o pouco que temos e transformar a história da nossa vida. É assim que funciona. Ah, pastor, meu amor pelo meu marido já quase acabou. Eu falei: bom, ainda tem um pouquinho de amor aí, vamos multiplicar isso. As pessoas não sabem lidar com gente. Está lá 1 Tessalonicenses, está lá 5:23. Todo corpo, alma e espírito. Repita comigo: corpo, alma e espírito. O que é uma pessoa? Isso aí. Então, se você vai lidar com gente, você tem que saber de onde vem a reclamação. Pode vir do corpo, da alma ou do espírito. Por exemplo, quando minha mulher reivindica algo, eu olho e pergunto para mim mesmo: quem é que está reclamando? Sim, porque às vezes, olha só, nós homens fomos treinados muito para cuidar de coisas materiais. E aí o homem supre a esposa com tudo de material. Aí um dia ele encontra ela e ela chora. Eu não sou feliz. Tem hora que eu tenho vontade de sumir. Eu não tenho nada, estou presa, sufocada. E ele fala: hã? Você é louca? Você mora numa boa casa, você anda num bom carro, você tem tudo do bom e do Por que ele está falando? Ele está achando que quem está reclamando é o corpo. E não é o corpo, é a alma dela que está fazendo a reclamação. E aí ela fala: não é isso. Eu quero romance. Eu quero atenção. Massagem no pé.
pipoca, cinema, frases lindas. E ele fala: ah, é essa palhaçada que você quer? Então tá bom, não vou pagar mais nada, não vou fazer mais nada e vou ficar te papari. A alma dela vai ficar feliz se ele fizer isso, sim ou não? E o corpo? Então não adianta parar de fazer o que você já faz. Você tem que passar a fazer aquilo que não. Isso, para melhorar a sua vida. Essa mulher é ruim, mas é sua. Você tem que dar um jeito de melhorar ela. Esse homem é ruim, mas é da senhora. Foi a senhora que falou a palavra que quase destruiu sua vida. E achou que estava acertando, porque a senhora disse. Olha a cilada que a senhora entrou. Isso. Quando nós olhamos, é muito comum vivenciarmos isso. O não reconhecimento das coisas que temos. A desvalorização. É isso que essa mulher está falando. Eu não tenho nada, nada. Só um pouquinho. Eliseu disse a ela: então, senhora, vai. Pega teus filhos, coloca dentro de casa. Pede vasilhas emprestadas a seus vizinhos. Olhe que parece que o texto está dizendo para ela: sua história não é assim. A senhora tem muita coisa. Que a dor, que a tristeza, que o momento, que o desespero do momento, às vezes bloqueia. Você quer ver? O texto diz que Abraão manda Agar embora para o deserto, com um odre de água e um pouco de pão. O texto diz que a água acabou. Agar coloca seu filho embaixo de uma árvore e se distancia. Agar está esperando seu menino morrer. E um anjo aparece e o texto diz assim: e os olhos de Agar se abriram e ela viu um poço. O texto não diz que o poço apareceu. O texto sugere que o poço estava ali, mas o estado mental que ela estava vivendo não lhe permitia ver o que já estava ali. Hoje muitos de nós bloqueados, hoje muitos de nós nos tornamos reféns de situações aparentemente desesperadoras e não conseguimos ver saída. Eu vim aqui dizer para você nesta noite, eu não sei onde você está, eu não sei em que situação você está vivendo, mas existe um Deus que pode fazer por você o que ninguém pode fazer. Coloque isso no seu coração. Eu estou olhando uma mulher que não consegue enxergar coisas tão visíveis, podem ser pequenas, é verdade, mas são muito expressivas, pois o recurso pequeno que ela tem, é dele que vai sair o suprimento para ela viver grandes coisas. E ela leva, cumpre e vê aparecer o azeite. Ela procura Eliseu e Eliseu diz: vai, paga a sua dívida e vive do resto. Ela foi, pagou sua dívida e acabou. Esse texto começa no versículo 1 e termina no 7. Você nunca mais vai ouvir falar dessa mulher. Ela pagou sua dívida, resolveu seu problema, sim ou não? Sim ou não? Mas acabou. O propósito desta mulher em procurar a Deus, em procurar o profeta, não era para se relacionar com ele, mas era para tirar benefício dele. O benefício ela tirou,
pegou e foi embora. Escute só, porque isso é o que tem acontecido com muita gente. Deus é um Deus poderoso, que pode fazer milagres, que faz maravilhas, mas que quer relacionamento. Me parece que eu posso dizer que esta mulher aqui ganhou o que queria, já tem, o meu milagre está aqui, tá bom, tá jóia, eu vou embora viver minha vida. Mas a partir do verso 8, o texto diz que Eliseu passa por Sunem, onde uma mulher rica olha para ele e diz a ele: eu quero que você venha à minha casa, que eu vou preparar um lanche para você. Preste atenção, no verso 1 eu tenho uma mulher que procura Deus no profeta com o propósito de uma necessidade. Ela precisa de um milagre. No verso 8 eu vejo outra mulher. Ela não é pobre, ela é rica. Ela também procura Deus na figura do profeta, só que ela não quer receber, ela quer dar. Ela não procura Deus pautada numa necessidade, num problema. Ela procura Deus no profeta, porque quer fazer alguma coisa. O tipo de relacionamento é diferente. Ela olhou e disse: vejo que este homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Olhe bem, ela recebe o profeta na sua casa para expulsar demônios, sim ou não? Sim ou não? Não! Para pagar a dívida? Para ajudar no problema conjugal? Por que essa mulher procurou a Deus no profeta? Porque ela quer levar Deus para casa. Gente, escute o que eu vou te falar, principalmente você hoje que não tem problema nenhum. Porque tem culto que eu vou, que o camarada, ele faz assim, ó: você que está doente, você que está endividado, você que tem um demônio te perturbando, você que está divorciando, você que seus filhos estão nas drogas, você que está todo atribulado, Jesus é a solução. Aí a minha cabeça fica pensando: e o cara que está bem casado, que não tem demônio, que não tem nada para pagar, que os filhos estão legalzinhos? Ele pensa: gente, vim na reunião errada. Isso aqui é só para quem está lascado em última instância. Deixa eu falar uma coisa para você. Essa mulher estava precisando de alguma coisa, sim ou não? Mas ela queria o quê? A presença na casa dela. Por quê? Porque ela estava afim. Então se você hoje está maneiro, tudo legalzinho, resolvidinho, tu não tem uma doença, não tem nada, sua mulher é maneira, seus filhos é legal, sua sogra é gente boa, se está tudo em dia, se tu morrer sem Jesus, tu vai para o inferno, mesmo com tudo em dia. E é isso que você tem que entender. E essa mulher falou: ô Eliseu, você pode dar um pulinho lá em casa? Eu imagino Eliseu falando: qual o problema, dona? Quantos demônios? Porque antes da senhora peguei uma viúva aí lascada. E ela deve ter falado: não, é para fazer lanche. O profeta deve ter falado: sério? Deve ter falado com o assistente dele: difícil isso, hein? Vai ver que tem um demônio escondido lá. Você sabe qual é o problema? Tem gente que acha que só tem que levar a Deus quando tem problema. É igual o homem. Por que homem vive 7 anos a menos que mulher, segundo estatística? Porque o homem pensa assim: eu ir no médico,
ele vai achar em mim uma doença que eu não. Ele é amante da sua mulher? O médico? Ele quer que você morra? As mulheres vivem mais porque se previne. Quando eu olho para gente que pensa assim, eu vou deixar um problema aparecer para procurar Deus, está errado. Eu levo Deus e a hora que o problema aparecer, eu falo, Senhor, dá para o senhor dar um pulinho ali, para conversar com o meu problema? A mulher levou o Eliseu para a casa dela para fazer sabe o que o texto diz? Daí, todas as vezes que Eliseu passava por lá, entrava para comer, porque crente levou para comer, chama uma vez só, e o povo já sabe o caminho. Todas as vezes que Eliseu passava por Sunem, ele sabia que tinha uma casa para receber, e isso foi estabelecendo um relacionamento, não pautado em necessidade, mas pautado em intimidade, que foi crescendo.